Olá pessoal, agora nós vamos continuar a falar sobre a República Velha, né? E continuar falando dessa fase aí da República Oligárquica que nós já viemos discutindo em algumas aulas passadas. Falamos aqui de alguns presidentes, né, que assumiram o Brasil, que vieram se alternando na política do café com leite, o presidente de um lado mineiro, o presidente de um lado paulista. E agora nós vamos dar continuidade a falando desses governos. Ok? Lá na época de 1918, assume, ou quem deveria assumir a presidência do Brasil, é mais uma vez um presidente que pela segunda vez, não de forma consecutiva, tá? Mas pela segunda vez, vai assumir a presidência do Brasil, que é o Rodrigues Alves. Só que o problema é que o Rodrigues Alves, quando ele é reeleito presidente do Brasil, ele vai ser acometido pela gripe espanhola, que está assolando o mundo inteiro aí, a pandemia da gripe espanhola, que é a primeira influenza, né? É a primeira pandemia do vírus influenza, e vai estar assolando aí o mundo de 1918 a 1920. E vai ser nesse período, no início dessa pandemia, que nós vamos ter o Rodrigues Alves assumindo, ou melhor, sendo eleito presidente do Brasil pela segunda vez. Quando eu digo que é melhor falar que ele foi eleito do que assumiu, porque de fato ele não vai chegar a assumir. Primeiro que o Rodrigues Alves ele vai morrer antes de assumir o seu segundo mandato, porque ele vai ser acometido pela gripe espanhola. Então ele não vai conseguir superar essa pandemia, ele vai morrer, e quem assume a presidência do Brasil vai ser o seu vice, o Delfim Moreira. O problema, pessoal, é que o Delfim Moreira ele vai esbarrar naquela lei que nós temos no Brasil ainda, que diz que o vice-presidente só pode assumir a presidência do Brasil se for 2 anos após o mandato do presidente. Se por acaso o presidente sair antes desses 2 anos, é necessário se ter uma nova eleição para que se eleja um novo presidente para o Brasil. Por isso que o Delfim Moreira tentou assumir, tinha uma saúde meio complicada e ainda tem essa lei que não permitiu com que ele assumisse a presidência do Brasil. Novas eleições serão feitas e quem vai assumir a presidência por via direta vai ser o Epitácio Pessoa. O Epitácio Pessoa, ele já é nordestino, tá? E o Epitácio, ele por ser nordestino, ele vai se voltar mais para a região de origem dele. Tanto é que ele vai até ganhar alguns apoios e algumas oposições em relação a algumas políticas que ele vai passar a fazer. Ele vai enfrentar algumas tensões militares, né, como por exemplo algumas agitações, o tenentismo que vai estourar aí no governo dele, que nós vamos falar já já o que é esse tenentismo. De antemão eu digo a vocês que é um movimento militar que requer uma mudança política, uma mudança para o Brasil e vai causar um desconforto muito grande aí para o governo do Epitácio Pessoa. É ele que vai participar desse momento muito artístico do Brasil, de incentivo ao nacionalismo brasileiro, à identidade brasileira, que é justamente a Semana de Arte Moderna, que vai acontecer em São Paulo, lá em 1922. Ok? Já no finalzinho do seu mandato, o Epitácio Pessoa vai participar, né? Vai ser o precursor aí desse movimento artístico, onde vários artistas serão reconhecidos, principalmente devido a esse incentivo e se contar a história do Brasil através dessas obras de arte. É ele que vai também passar a combater a sede no Nordeste e criando um órgão, né, uma inspetoria de combate contra a seca no Nordeste. Esse órgão vai até deixar um pouco de desconforto em relação às outras regiões do Brasil, porque ele vai se voltar bastante para essa sua região nordestina, combatendo essa seca que assola o Brasil e que deixa as famílias com uma mortalidade muito grande que na época se tinha no Brasil. Outro ponto que vai ser muito conflituoso para ele é porque ele vai novamente abrir os portos do Brasil para produtos estrangeiros. Então isso também vai deixar a elite brasileira, a elite comerciária do Brasil muito insatisfeito com algumas políticas, principalmente essa de abrir
abertura do comércio brasileiro para mercadorias que vinha de fora. Tá? Então o Epitácio Pessoa, ele assume o Brasil aí nesse momento, né, de Semana de Arte Moderna, de tenentismo que vai estourar no governo dele. Tá? Ele vai conseguir finalizar o seu governo aí em 1922. Logo após, né, o seu governo assume o Arthur Bernardes. E olha aqui, para que o Arthur Bernardes fosse eleito, ele era candidato do Epitácio Pessoa. E ele tinha muita oposição. Mas aí, mesmo tendo toda essa oposição, o Arthur Bernardes ele foi eleito o presidente do Brasil, assumiu esse governo, ele vai promover uma intensa oposição aos movimentos que são resquícios do governo do Epitácio Pessoa, como por exemplo o tenentismo, tá? Ele vai ter ter que lidar com alguns movimentos que vão ganhar força no Brasil, como por exemplo o movimento comunista. Aí a gente vai falar da Coluna Prestes, que é o movimento que vai viajar pelo interior do Brasil pregando essas ideologias, né, esquerdistas. Então ele vai ter que lidar com todo essas revoltas que vão eclodir no Brasil. Além do tenentismo, ainda tem um crescimento aí desse movimento de esquerda, né, surgido do Brasil. O sindicalismo também ele vai ter que aprender a lidar, que nós vamos falar que o Brasil já passava pela fase da primeira greve geral que se teve no Brasil, e você, após essa primeira greve, continuou ainda com uma série de focos de movimentos trabalhistas, até mesmo porque muitas promessas que serão feitas pelos empresários, pelos donos de indústrias, não serão cumpridas. Então ele vai ter que lidar sempre com essas revoltas isoladas que vão acontecer no Brasil, ok? Então será um governo muito instável devido a esses movimentos que você vai ter. E o governo do Washington Luiz, que vai ser o último governante a assumir o poder do Brasil na chamada República Oligárquica. O Washington Luiz, ele é visto popularmente como um homem moderno. É ele que tem aquela primeira noção de rasgar o território brasileiro na construção de rodovias. Apesar dele possuir essa imagem muito moderna, né, ter uma imagem mais à frente do que os outros presidentes passados, mas ele vai se mostrar também altamente repressor quando ele se nega a permitir que os exilados do Brasil, né, no decorrer dessas revoltas que vão acontecer, principalmente em relação à revolta de esquerda, né, a Coluna Prestes, que alguns serão exilados. Então ele não vai permitir que esses exilados retornem para o Brasil. Então isso vai mostrar que ele não é tão moderno assim, que ele detém um certo controle rígido nas mãos. Tá? Ele vai diminuir bastante o tenentismo que você teve aí no governo de Arthur Bernardes, do Epitácio Pessoa. Ele vai conseguir diminuir bastante essa influência e ele vai até promover algumas políticas que vão desenvolver a economia do Brasil. O problema é que o Washington Luiz ele vai fazer atitudes, ele vai promover atitudes, né, de melhora da economia do Brasil, de desenvolvimento industrial do Brasil, só que todos esses projetos vão esbarrar lá na crise de 1929, né, que vai ser enfrentado por ele aí, já no final do seu mandato. Tanto é que a crise de 29 vai fazer com que os cafeicultores, que sempre quando precisavam de ajuda, corriam para o governo, e o governo sempre dava a ajuda total necessária para que esses cafeicultores não entrassem numa crise, numa recessão. Só que o Washington Luiz, ele se negou, ele não se dispôs a ajudar os cafeicultores. Então isso aumentou ainda mais a repercussão sobre o lado negativo do Washington Luiz, que se tinha aí no decorrer do território brasileiro. E ele vai ser o último presidente que vai assumir, né, nesse jogo político do café com leite. Ele vai quebrar esse jogo do café com leite. Quando ele deveria indicar um governante mineiro, ele indica um outro governante paulista, né, que é o Luiz Carlos Prestes, que é o Júlio Prestes, perdão. Júlio Prestes é que deveria assumir a presidência do Brasil, só que ele era outro paulista, né, indicado pelo Washington Luiz. Então ele quebrou com
com essa política do café com leite, e isso vai gerar uma insatisfação muito grande no Brasil devido essas atitudes do Washington Luiz aqui dentro do território, ok? E a gente vai continuar falando dessas questões políticas, principalmente devido a algumas tensões e revoltas que vocês terão. Já falamos sobre essas tensões, Canudos, Cangaço, revolta da Chibata, contestados. Só que existem outras revoltas que são necessários a gente falar, que aconteceu aí nesse decorrer desse final da República Oligárquica, tá? Na época, pessoal, o Brasil passava por uma série de tensões. Isso veio desde de 1917. Até mesmo porque, desse período, falando lá de 1917, você começa a ter no Brasil a chamada primeira greve geral. E essa greve geral teve uma influência principalmente do lado de esquerda muito forte. Até mesmo porque, eu lembro a vocês, que nesse período de 1917, o que acontecia lá na Rússia? Era a Revolução Russa, onde você tem a consolidação das ideologias socialistas, né? Lá das ideologias comunistas, defendidas por Vladimir Lenin. E essas ideologias vão ecoar para o mundo inteiro, chegando inclusive até aqui no Brasil. Tanto é que vai ser nesse mesmo ano que nós vamos ter a famosa primeira greve oficial do Brasil, né? Datada aí na história. E vai ser nessa greve geral que nós vamos conhecer as ideologias, seja elas partidárias, sindicalistas, desse grupo de trabalhadores aí recém-formado no Brasil, que é a classe operária. Nessa greve geral, a gente vai ver também a participação de sindicatos e de uma ideologia que vai ficar extremamente conhecida como anarcossindicalismo. O anarcossindicalismo, para quem não sabe, é justamente uma defesa das ideologias anarquistas feita pelo sindicato, por viés de sindicato, ou seja, é quando você tem uma organização oficial sindical que utiliza através das suas reivindicações as ideologias anarquistas. Então daí o porquê ficaram altamente conhecidos como anarcossindicalismo, e que vai ser duramente combatido aqui no Brasil por outros governos que vão vir, né? Como o próprio Epitácio Pessoa, como você vai ter Arthur Bernardes, Washington Luiz, que serão esses últimos governantes aí que vão assumir o Brasil e vão ter que lidar com essas manifestações e com essas greves. E o que é que esses grevistas queriam? Aquilo que é muito próximo, muito parecido com qualquer greve operária, que é a questão de melhoria de salário, de infraestrutura, diminuição das jornadas de trabalho, já que naquela época nós não tínhamos as leis trabalhistas, né? As nossas primeiras leis trabalhistas, elas vão vir lá com o governo de Getúlio Vargas, a partir da República Nova de 1930 em diante. Ou seja, aqui nós ainda temos uma realidade de uma indústria ainda muito parecida com aquela lá do século XIX que existia na Inglaterra, ok? Sem direitos trabalhistas, as greves tomavam conta aí das ruas das grandes cidades brasileiras, como por exemplo São Paulo, principalmente, que foi aí o epicentro, né, o olho dessas greves que nós vamos ter. Ok, vão ser duramente reprimidos esses operários, claro, algumas promessas serão feitas, como alguns industriais vão fazer promessas de melhoria de salário, alguns industriais vão fazer promessa de diminuir a carga horária, a jornada de trabalho, só que essas promessas não serão cumpridas. Vai chegar 1918, 19, 20, 21, não serão cumpridas. Quando chega em 1922, com uma forte influência russa, nós vamos ter aqui no Brasil a formação do chamado Partido Comunista do Brasil, o PCdoB, ok? Partido Comunista do Brasil. Posteriormente, surgiu o Partido Comunista Brasileiro, que é o PCB. Ok? Então, galera, de início, essas são as tensões que nós vamos ter aqui, falando das questões de greve trabalhistas, né, fora as outras sociais que o Brasil já veio passando, né, que nós já falamos aí, aquelas nordestinas. Além da greve geral, você ainda tem o tenentismo. O tenentismo, pessoal, foi um movimento feito por uma camada baixa, tá, dos militares, que é justamente os tenentes. Lembrando que você não tem
você não tem nenhuma manifestação feita através de uma patente elevada, de uma patente alta do Exército, isso você não tem. Aqui simplesmente você tem os tenentes, que é considerado mediana para baixa, então isso vai fazer com que eles sejam fáceis de serem dominados, apesar de terem uma grande resistência. E o que esses tenentes queriam era justamente mudanças muito parecidas com as ideologias que se tinha da classe média e até dos operários, que era a mudança na política do Brasil, o voto que deveria ser fechado, era aberto, né? Mas deveria ser fechado, você ter maior participação popular nas decisões políticas do Brasil, mudar esses comportamentos que você tem do governo para com a realidade social do país, em relação a uma reivindicação própria do Exército, né? Fazer com que o governo dê uma resposta mais rápida a essas patentes, né? Essas mudanças de patente, ascensão, né? Passada de uma patente para outra, que seja com muito mais agilidade, porque o governo demorava muito. Então isso acabava fazendo com que essas reivindicações dos tenentes ecoassem aí por todo o território brasileiro principalmente. E eles foram duramente rechaçados, ou seja, eles foram duramente reprimidos. Como você não tem os militares de alta patente, era somente tenentes, então o governo vai mandar as tropas governamentais, né, as tropas que representam o governo, para abafar esse movimento. Mesmo assim, você ainda vai ter uma grande resistência feita por esses tenentes. Tanto é que nós vamos ter lá em 1922 a chamada Revolta do Forte de Copacabana, ou as revoltas dos 18 do Forte, popularmente conhecidas, quando você vai ter, através de uma repressão feita pelas tropas que representam o governo em cima desses militares, muitos serão mortos e outros conseguirão fugir. Esses 17 tenentes e um civil vão marchar pelo Rio de Janeiro em direção às tropas que representam o Exército. Vão ser altamente reprimidos, aí você vai ter uns que fugiram, outros que foram mortos e outros que foram pegos. Os tenentes, eles não vão conseguir ter um resultado benéfico, né, devido a essa repressão. O massacre vai ser extremamente elevado, você vai ter como sobrevivente apenas os tenentes Eduardo Gomes e o Siqueira Campos. Então você não tem uma eficácia nesse processo aí, nessa revolta, nessa reivindicação. Você não tem um lado positivo. Pelo contrário, eles só foram duramente rechaçados, duramente debelados. E para finalizar, a gente tem aí a chamada Coluna Prestes. A Coluna Prestes surgiu lá por volta de 1924 e 25, né? Acabou ecoando aí o Brasil inteiro, principalmente 11 estados, percorreu aí de 24 mil a 25 mil quilômetros pelo interior do Brasil e tinha como principal objetivo justamente era pregar essa doutrina esquerdista que se vigorava no Brasil, né? Eles caminharam aí por todo o interior tentando fugir desse embate político com as tropas que representassem o governo. Por quê? O que é que Luiz Carlos Prestes, que era o líder da Coluna Prestes, queria? Que inclusive ele até falava constantemente que eles estavam tentando evitar qualquer tipo de confronto porque eles estavam esperando o momento exato nas grandes capitais de dar um golpe e implantar um governo que fosse voltado para os interesses no qual pregava-se a Coluna Prestes. Então a Coluna Prestes, ela foi considerada, pessoal, pela história como a maior marcha feita da história do Brasil, já que foi uma marcha que caminhava pelo interior do Brasil, inclusive chegando aí ao Nordeste, tá? No Norte você não vai ter essa marcha devido ao acesso difícil à região que se tinha, tá? Então, diferentemente desse eixo central aí, vai começar no Rio Grande do Sul, vai subindo, vai para o centro do Brasil,
e depois vai para o Nordeste, em torno de 24 a 25 mil quilômetros, né, pregando essa ideologia esquerdista. Ele vai vigorar aí no governo do Epitácio Pessoa, vai passar para o Arthur Bernardes, duramente rechaçados, né, ou seja, reprimidos, até chegar no seu final no governo de Washington Luiz. Aí vai ser o ponto que a gente tem o fim da coluna Prestes aí no Brasil. Então essas foram algumas das revoltas principais que ocorreram aí nesse período do fim da República Nova, ou República Velha aqui no Brasil, que é a República Oligárquica, ok? Obrigado pela atenção de vocês.